pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Luna Solis, um canal de entretenimento e cultura pop. Eu sou Laura Zaka e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o segundo episódio de House of the Dragon. É logo depois da vinheta. O segundo episódio vai seguir as consequências do luto que a rainha Aemma e seu herdeiro deixaram no Trono de Ferro. Com as intrigas da corte para arranjarem uma nova rainha para o rei Viserys, os conflitos enfrentados pela nova herdeira do trono, as ameaças em Stepstone e, é claro, um príncipe rejeitado, bem revoltado em Dragonstone. Alicent Hightower continua cercando o rei, amando ali de seu pai, Otto Hightower, o nosso querido mão do rei, enquanto o Viserys está cercado de pessoas tentando influenciá-lo a ter uma nova rainha. E o principal deles é Corlys Velaryon, o serpente marinha, que deseja que o rei se case com sua filha, Laena Velaryon, já que unindo as duas casas, que são valerianas, isso iria fortalecer o reinado e colocaria finalmente um ponto final na desavença criada pelo Conselho 101. E aqui que a gente vai ter a primeira desavença ali com os livros, já que nos livros a Laena ela é mais velha do que a Rhaenyra, e aqui na série eles decidiram continuar com a idade que a Laena tem nos livros, que é 12 anos, justamente para ter essa justificativa para que o rei acabe preferindo a Alicent ao invés da Laena. No entanto, eles mudaram exatamente a idade da Rhaenyra, que é uma coisa que eu não comentei no vídeo passado, mas vou comentar aqui. Então, a Rhaenyra, ela tinha só 7 anos quando ela foi nomeada como a herdeira do trono. Aqui eles envelheceram ela justamente para que a gente possa ter mais conflitos com o personagem e esse tipo de coisa. Só que aí o primeiro conflito com os livros é que a Rhaenyra é bem mais jovem que a Laena e o Laenor. E como a gente viu no episódio passado, que mostraram bem de relancezinho tanto a Laena quanto o Laenor aparece mais ou menos na idade da Laena. E mais tarde, num futuro ali, ele vai acabar se casando com a Rhaenyra. E a gente vê em frames dos trailers que foram disponibilizados antes do lançamento, de frames do noivado do Laenor com a Rhaenyra. E nisso, o Laenor está sendo interpretado pelo ator mais velho dele e a Rhaenyra tá com a atriz mais jovem. Só que entra no conflitozinho do primeiro episódio em que o Laenor está sendo interpretado por uma criança e a Rhaenyra, já no primeiro episódio, interpretado por uma adolescente. E eu não sei como é que eles vão fazer isso, como é que eles vão resolver essa questão do pulo de tempo, porque eu acho que o que eles deveriam ter feito é já colocado um ator adolescente para interpretar o Laenor lá no primeiro episódio. Se eles quisessem manter a Laena mais jovem do que o Laenor, que já é uma coisa que diferiria também dos livros, porque a Laena é mais velha do que o Laenor, não seria tanto problema, porque daria justificativa realmente pro Viserys negar a Laena por ela ser jovem. Mas se você envelhece a Rhaenyra, envelheça o cara que vai noivar com ela também, entende? Eu acho que é isso que eu não gostei muito, observando agora o segundo episódio e relembrando do primeiro episódio. Porque eu não sei como é que vai rolar o noivado do Laenor com a Rhaenyra com um ator. Como é que vai haver essa troca do ator? Se não vai haver a troca da atriz adolescente da Rhaenyra, por que razão vai ter a troca do ator do Laenor, de criança para adolescente em um curto período de tempo? É aí que eu não entendi muito bem como é que eles vão trabalhar isso aí. Vamos ver o que vai rolar para esses próximos episódios. Mas eu entendo porque a Laena foi deixada com a idade que ela tem nos livros, mas a minha reclamação mais é pelo Laenor do que pela Laena mesmo. Justamente porque eles mostraram os dois com idade aproximadas no primeiro episódio, então ficou esquisito se você pensar que a Rhaenyra se casa com o Laenor um pouquinho mais pra frente, como mostrado nos trailers. Mas uma coisa interessante da conversa da Laena com o Viserys, porque eles chegam a contracenar, é que eles estão tendo altas conversas sobre dragões e a Laena menciona a Vhagar.
Então eu estou ansiosa para ver a Laena indo atrás da Veigar e montando nela, já que a Laena é a primeira cavaleira da Veigar ali durante a dança dos dragões. Estou bem ansiosa por isso e gostei que eles já deixaram aqui a pista do que vai acontecer. E aí a gente chega na questão de que mais tarde no episódio o Viserys acaba decidindo se casar com a Alicent Hightower, o que deixa, obviamente, o Corlys possesso. E assim, na série o Corlys está possesso porque primeiro o rei está negando as ameaças em Stepstone, em que as cidades livres ali estão dando umas remexidas ali em Stepstone, que não tá agradando muito o Corlys, porque o Corlys é quem controla os navios reais de Westeros, então, e ele próprio tem a própria frota da família dele, ele sobrevive através da frota marinha, então aquilo obviamente vai afetar mais ele do que o reino, embora também vá afetar o reino. E, além disso, tem toda aquela afronta com a Rhaenys, de que ele foi negado o direito ao trono. O Corlys casou com a Rhaenys pensando que um dia ele poderia se sentar ao lado dela no trono, ou o filho dele seria rei, alguma coisa assim. E agora ele oferece a filha dele para se tornar rainha e ele é negado de novo. Então ele tá bem possesso. E ele termina o episódio indo cochichar nos ouvidos do Daemon, o que já prepara terreno para as batalhas que terão ali em Stephenstone, em que o Daemon e o Corlys vão se juntar. Estou ansiosa para essa batalha porque eu quero ver muito o Caraxes em batalha. E falando do Daemon, ele saiu chateado de Porto Real e ele foi se refugiar em Dragstone, ou em português, Pedra do Dragão. Ele levou consigo a amante e um ovo de dragão. Não obstante, ele ainda deixa uma cartinha para afrontar mesmo, dizendo que ele pretende se casar com a amante dele. Detalhe, ele já é casado com uma mina lá do Vale de Arryn. E, gente, toda vez que eu falo Vale de Arryn, eu não estou me referindo à Casa Arryn, porque o castelo da Casa Arryn é o Ninho da Águia. O Vale de Arryn é os territórios que são protegidos pelo Ninho da Águia, pela Casa Arryn. Só pra deixar claro aqui pra vocês não confundirem. Mas ele já tá casado com uma mina lá do Vale. Então, assim, bigamia não é muito permitido pela fé dos sete. O Aegon conseguiu essa proeza porque, né, ele é o Aegon, o Conquistador. Mas o Daemon decidiu que não, eu vou me casar, entendeu? Ele se refere a ela como Lady Mizar. Ela não é lady coisíssima nenhuma, né? É o título que ele deu ali pra ela. E disse que ela tá grávida e vai dar o ovinho de dragão para o filho dele. Obviamente o Daemon só fez isso pra afrontar o rei, porque ele tá possesso da vida. Queria afrontar mesmo. Tanto é que quando o Otto Hightower decide ir até Dragstone para resolver o problema, o Daemon fica desapontado por não ver o Viserys lá, porque ele pretendia com tudo isso chamar a atenção do Viserys para que o Viserys fosse lá enfrentar ele. E lá está ele, desapontadérrimo, que o irmão nem se dignou a ir até lá, apesar de todas as afrontas que ele fez. E aí a gente já tem algumas diferenças dos livros para a série. A primeira delas é a aparição da Rhaenyra com a Syraxis. E assim, eu gostei dessa adaptação. Não há registros nos livros de que a Rhaenyra tenha estado nesse conflito. Ao que tudo indica nos livros, o Otto Hightower conseguiu convencer o Daemon ali com a diplomacia. Mas cá entre nós, o Daemon tinha o Caraxes. Como é que o Daemon simplesmente aceitou a diplomacia do Otto, sendo que ele odiava o Otto? Então não faz tanto sentido nos livros, mas aqui na série fez sentido que a Rhaenyra tenha voado com a Syraxis até lá, porque assim o Otto Hightower e os seus guardinhas estariam ali com o apoio de um dragão contra o Caraxes. E dois, como a gente pode observar na cena, apesar de todas as afrontas do Daemon com o Viserys, e que se você parar pra pensar, as afrontas dele na verdade seriam muito mais com a Rhaenyra do que com o rei, já que é ela que tá tomando o lugar dele, e ela literalmente fala pra ele, então, você quer resolver o problema? Você quer voltar a ser o herdeiro? Me mata aí, tio. E aí a gente vê pelo rosto do Daemon que ele ama a Rhaenyra, então por mais que ele possa estar possesso com o trono, por mais que ele queira o trono para si, ele não vai matar a Rhaenyra, ele não vai fazer isso. E ele relutantemente, ele entrega o ovo de dragão para Rhaenyra e aceita as condições do rei. E uma coisa curiosa, gente,
esse Daemon, ele simplesmente, ele não roubou qualquer ovo, né? Ele teve que roubar o ovo que era do príncipe Balon, o herdeiro por um dia. Mais afrontoso que isso, né? E obviamente esse foi o estopim para a decisão do Viserys de ir dar um jeito no Daemon. Porque senão o Viserys simplesmente ia deixar a coisa rolando. E ele provavelmente deixaria o Daemon continuar com as enrolagens dele, depois daria um perdão real, alguma coisa nesse sentido. Porque como a gente observou nesse episódio, o Viserys, ele leva tudo numa boa. Ele pode ficar irritado no começo, mas logo depois ele faz as pazes, porque ele quer tudo às mil maravilhas. Tanto é que a guerrinha lá em Stepstone, ele fica adiando. Não, gente, tá tudo em paz, tá tudo lindo, maravilhoso. Isso é uma coisa que não vai dar muito certo no reinado dele, porque a gente já tem antecedentes de que isso não funciona muito com o reinado do rei Aenys I. Ele tinha esse mesmo tipo de pensamento, de ficar procrastinando e demorando pra decidir as coisas. Aí ele muda de ideia muito rapidamente. Ele fica perdoando as pessoas, coisas que desgastaram o reino do Aenys. E aqui a coisa tá se repetindo, só que no caso dele, com todas essas crises de sucessão que estão rolando no reinado dele, já não é legal. E a gente observa esse lado do Viserys, esse lado mais frouxo dele, justamente nesse episódio em que a Rhaenyra volta de Pedra do Dragão. Ele fica possesso porque ela foi contra as regras dele e que se colocou em perigo, a herdeira do trono. Tipo assim, ele só tem um herdeiro, e esse herdeiro ainda se corre em risco. Ele ficou possesso, brigou com ela, e na hora que ela falou, então pai, se eu não tivesse ido, não teria resolvido, você acha mesmo que o Otto Hightower ia resolver sem mortes? E aí ele simplesmente sorri pra ela e fica de boa, e fica por isso mesmo. Ele rapidamente muda de ideia, e rapidamente ele deixa de estar com raiva pra estar orgulhoso da filha dele. Isso é uma coisa que vai acontecer muito no reino do Viserys. E isso aqui já é uma ponta do que está por vir. Uma outra mudança nesse mesmo cenário ali do Daemon é que na série a Mysaria não está grávida e parece que ela não quer ter filhos ou não pode ter filhos. E que na série isso foi só uma invenção do Daemon. E o Daemon não pretendia se casar com ela, era só uma afronta mesmo ao Viserys. Por isso a cartinha, ele não pretendia se casar com ela e ele mentiu sobre o filho. Enquanto nos livros a Mysaria realmente está grávida. E logo depois desse confronto com o Otto Hightower, ela é colocada num navio e durante a viagem ela perde esse filho. E isso leva o Daemon a ficar um pouco ressentido com o Viserys. Eu não sei pra onde tá indo isso, porque nos livros é bem importante essa perda do filho dele, desse filho bastardo dele com a Mysaria, pro estremecimento do relacionamento dele com o Viserys. E se aqui ela não está grávida e provavelmente não vai ter um filho para gerar esse conflito aí, o que vai gerar o conflito com o Viserys? Para gerar esse ressentimento. Se bem que na série o Viserys já meio que tenha gerado esse ressentimento no Daemon ao retirar o título de herdeiro do trono dele. Mas vamos ver se não haverá mais conflitos para incrementar esse ressentimento do Daemon quanto ao seu irmão Viserys. E quanto a Rhaenyra, desde que ela foi nomeada herdeira do trono, a Rhaenyra ainda não é tão reconhecida como herdeira do trono. As pessoas ainda não colocam crédito nela, porque a qualquer momento o rei pode se casar, gerar outros herdeiros e todo mundo fica falando isso pra ela. E ela tá ali tentando se assumir como a herdeira do trono. E aí, durante uma das reuniões do Pequeno Conselho, ela tenta colocar a sua voz ali em uma das discussões e ela simplesmente não é ouvida. Todo mundo acha um absurdo ela ter se intrometido na reunião. E o pai dela logo arranja uma desculpa para ela sair do conselho, para ela fazer algo importante, que seria ela escolher o próximo cavaleiro da guarda real. E nessa reunião, a Rhaenyra realmente ela bate num ponto bem pertinente sobre os Targaryen. Ela simplesmente, quando o Corlys está lá falando sobre a invasão em Stepstone, ela menciona, ué pai, a gente tem cavaleiros de dragões, manda uns cavaleiros de dragão lá para resolver o negócio. O próprio Corlys até colabora um pouco com essa ideia aí, e é curioso que mais tarde Corlys vai pedir ajuda pro Daemon
E justamente porque o Daemon tem o quê? Um dragãozinho, e é justamente o que vai acontecer nessa batalha, né? Eles, embora estejam em menor número em quantidade de homens, eles têm uma vantagem contra as cidades livres por causa do Caraxes. Ou seja, o ponto da Rhaenyra é bem válido. Mas ela é mandada para ir pastar, e aí ela vai decidir quem é o próximo cavaleiro da guarda real. E alguém duvidava que ia ser o Criston Cole, gente? Ela arranja uma desculpazinha lá para ele ser o eleito, mas aí também já tem uma outra mudançazinha, porque nos livros ela só tinha 7 anos, ela gostava do Criston Cole, pediu pro pai dela, e é o pai dela que aceita o Criston Cole como guarda real. Aqui é a Rhaenyra que toma essa decisão sozinha, o pai dela só aceita e é isso. Teve algumas alterações nesse segundo episódio. Eu gostei da maioria das adaptações. A única que eu reclamo um pouco talvez seja da idade do Laenor, mas eu espero que nos próximos episódios isso venha a ser resolvido. Mas eu acho que tudo bem manterem a idade da Laena, até porque eu gosto que eles tenham aumentado a idade da Rhaenyra. O meu problema realmente foi só o Laenor mesmo. As outras adaptações eu curti, mas eu ainda estou um pouquinho com o pé atrás sobre a gravidez da Mysaria. Vamos ver se talvez ela não fique grávida nos próximos episódios ou algo assim. Vamos ter que acompanhar aí. Ou se realmente eles vão deixar assim que ela tenha esse filho aí, que isso foi só uma invenção do Daemon pra contrariar o Viserys. Eu espero ver nos próximos episódios, quiçá no terceiro episódio, quem sabe já, ver a Laena montando a Vhagar. Porque eu quero ver a Vhagar. Gente, eu quero ver a Vhagar em tela desde o primeiro episódio, então que venha o mais rápido possível. Eu acho que o casamento do Viserys com a Alicent já deve acontecer ali no terceiro episódio, e talvez o nascimento do Aegon II venha no quarto episódio. E eu tô achando que o pulo de tempo em que vão mudar a idade de alguns personagens, né, que vão ter a mudança de atrizes ali da Rhaenyra e da Alicent, provavelmente vai ocorrer ou no quinto episódio. Eu estou apostando que vai ser logo após o nascimento do Aegon II. E aí deve ter um pulinho de tempo, aí deve haver a troca das atrizes e provavelmente o Aegon já mais velho criança e tudo mais. E aí devem haver várias trocas, pelo menos os atores que interpretam os filhos da Rhaenyra e dos filhos da Alicent, para ter mostrar o pulo de tempo, embora a mudança das atrizes deve rolar, eu acho, lá pelo quinto episódio. E vamos ver se as batalhas em Stone já devem começar, talvez, no próximo episódio. Vamos ver como vai se desenrolar toda a questão do Corlys com a coroa, porque cá entre nós ele tá desobedecendo as ordens diretas do Viserys. Mas já sabemos que ele consegue, e no fim das contas o Viserys só deixa passar. E eu acho que provavelmente pode rolar até uma adaptação de que com a vitória do Corlys sobre o Stone, seja justamente isso que vai levar, por exemplo, ao noivado da Rhaenyra com o Laenor, como uma forma de unir as duas famílias e restabelecer a paz entre as casas Velaryon e Targaryen. E vamos ver se eles vão manter a orientação sexual do Laenor, já que o Laenor, nos livros, ele aparentemente é gay. Vamos ver como é que vai rolar na série. E vamos ver se na série os filhos da Rhaenyra vão ser realmente dele. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!